Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino. Neste episódio do Balada de Ideias, nós vamos discutir uma frase que é bastante comum da gente ouvir. Isso é coisa de menino. E a outra frase equivalente que é, isso é coisa de menina. Eu sou o pai orgulhoso e coruja de uma criança de 5 anos, a Ana Lúcia. Desde que ela é pequena, eu e minha esposa, a gente tem a atitude de, se ela tiver interesse de brincar com, sei lá, um boneco do Homem-Aranha, ela vai brincar. Se ela tiver interesse de brincar com uma boneca da Barbie, ela também vai brincar. Inclusive, ela tem ambos, ela tem tanto um bonequinho do Homem-Aranha quanto um bonequinho da Barbie. E a gente não vê isso como um problema. Se ela tiver interesse de brincar com aquilo, por que não? E aí veja que interessante. Desde que ela era pequena, sempre tem alguma situação que acaba colocando isso em algum tipo de questionamento. Então, ela, quando ela era mais nova, lá com uns 2 anos, ela tinha muito interesse pelo Toy Story. Assistia todos os dias Toy Story. Aliás, quem não sabe, criança tem disso. Entra em fases e naquelas fases assistem só certos desenhos, né? Elas ficam aficionadas. E aí ela gostava do Toy Story. Enfim, a gente comprou então brinquedos de Toy Story. Ela tinha o Woody, a Buzz, a Jessie, ela tem também a Senhora Cabeça de Batata, a Senhor Cabeça de Batata, ela tem aquele baldinho de soldados e tal. Enfim, brinquedos de Toy Story, né? Afinal, ela gostava de Toy Story. Aí um dia ela levou para a escola, geralmente na educação infantil, toda sexta-feira tem um dia do brinquedo, e a criança pode levar um brinquedo para a escola. A criança desde pequena ela é acostumada que sexta-feira é um dia ótimo, né? Mas enfim, levava lá o brinquedo dela, ela escolheu levar naquele dia o Woody e o Buzz. Levou. Tudo bem. Quando foi na volta da escola, eu fui lá pegá-la e aí uma das funcionárias da escola falou assim para mim: "Ah, Ana Lúcia trouxe hoje esses bonecos, isso não é coisa de menino?" E aí na hora falou: "Olha, qual o problema se ela quer brincar com o boneco do Buzz? Porque ela menina ela não pode?" Então você veja como que desde muito pequena, não é todo mundo que tem esse tipo de atitude. E acaba querendo colocar isso, que a menina só vai poder brincar com um certo tipo de brinquedo ou que o menino só vai poder brincar com um certo tipo de brinquedo. O que não é bom. Ainda mais considerando que nós estamos no século XXI. Uma outra história interessante foi quando a gente estava nas Americanas, a gente ia comprar brinquedo. Não me lembro agora a ocasião exatamente, mas eu sei que a gente estava lá comprando brinquedo. A minha filha já tinha ido ver vários brinquedos, já tinha passado por várias sessões, e ela estava justamente lá numa sessão que tinha bonecos de ação, de heróis, e aí estava lá um boneco do Homem-Aranha. Ela estava pegando esse boneco e vendo, né, testando. Geralmente esses brinquedos hoje você tem lá um teste, né, que a pessoa clica em alguma coisa e faz um barulho, etc. E aí nessa mesma sessão, nesse mesmo corredor, tinha um menino, mais ou menos da mesma idade que ela. E assim, na hora que ela pegou o boneco do Homem-Aranha, falou pra ela assim: "Isso é coisa de menina, você não pode pegar." Veja só, uma criança daquele tamanho já querendo falando com a outra que ela não pode brincar com o boneco porque ela era menina. Aí na mesma hora eu repreendi, eu falei: "Não, senhor, se ela quiser brincar com o boneco do Homem-Aranha, qual é o problema?" Aí nesse momento o pai do menino estava lá também nesse corredor, né? Aí ele falou assim: "Tá vendo? Você foi falar que a menina não pode brincar com o boneco do Homem-Aranha, qual é o problema se ela quiser?" Então, é importante que a gente tenha, eu acho, pelo menos na minha opinião, se você é pai de uma criança e não acha que não é, beleza. Se você acha que é subversivo que uma criança, porque a menina não pode brincar com o bonequinho do Homem-Aranha, ou seja lá, com o bonequinho que você acha de menino, paciência, fazer o quê? Você tem essa opinião, mas eu não tenho essa opinião. E aí o que acontece? Sempre tem esse tipo de questionamento, porque se a criança quer brincar com um determinado brinquedo, fica querendo impô-la, né? Ah, não, porque você é do sexo A, só pode brincar com o brinquedo B. Enfim. E aí eu tenho uma última história, também nessa mesma linha, que aí ela já hoje, já mais velha, né, com 5 anos, eu estava chegando na escola com ela, e aí tinha também uma mãe chegando com a outra criança. A criança, uma menina devia ter um ano mais nova que ela, 2 anos mais nova que ela. E aí, a mochila da minha filha é da Moana. Ela também passou pela fase da Moana, né? Assistia lá muito o filme da Moana, que é um filme da Disney recente. Inclusive, esse filme tem uma coisa interessante, como que os filmes foram mudando também. Nesse filme, tem um personagem que é o Maui, né? E tem um personagem que é a Moana. E aí chega um momento que o Maui fala pra Moana assim: "Ah, você é uma princesa." E ela fala: "Não, eu não sou princesa, eu sou aventureira." Aí ele fala: "Ah, mas você tá de vestido, você tem um animal de estimação, e você é filha da chefe da tribo, você é uma princesa." E ela fala: "Não, eu sou uma aventureira e tal." E aí depois, no final do filme, numa parte mais pra diante, ele vai falar pra ela: "Você realmente é uma aventureira." Quer dizer, veja como é que tem as mudanças nos filmes, né? Isso é claro, se você assistir os filmes mais antigos da Disney, os filmes mais novos, você percebe que tem uma mudança, né? O que eu acho positivo, inclusive. Tem gente que não acha, mas eu sinceramente acho. Mas enfim, aí acontece que é o seguinte: como todo filme da Disney, tem músicas. Então tem horas que a Moana canta algumas músicas e tem hora que o Maui canta algumas músicas.
E aí quando a menina, né, colega da minha filha, não da mesma sala, mas na mesma escola, falou assim, mamãe, é a mochila da Moana, a mochila da minha filha da Moana. Aí a mãe falou assim, pois é, a mãe falou pra mim, ela gosta muito de Moana e tal, sabe todas as músicas. Eu falei, você sabe todas as músicas? Aí eu comecei a cantar uma música da Moana pra menina, e a menina começou a cantar também. Aí a mãe falou assim, olha, tá vendo, fulaninha, ele sabe as músicas da Moana. Aí eu depois comecei a falar assim, você conhece também outras músicas? Aí eu comecei a cantar a música do Maui. Na hora que eu comecei a cantar a música do Maui, a menininha falou assim, não, isso é música de menino. E na hora minha filha falou, não, por que isso é coisa música de menino? A menina, se quiser, pode cantar também a música do Maui. E aí, claro, eu, pai orgulhoso, fiquei muito feliz e satisfeito que ela naquele momento interviu. Ela já criança, já falou com outra criança. Porque qual é o problema se uma menina quer cantar a música que é cantada pelo Maui? Ou o contrário, se um menino quer cantar a música que é cantada pela Moana? Gente, é uma música, sabe? E tem gente que parece que ainda hoje tenta criar seus filhos nesse estigma de que você só pode fazer determinado caminho se você tiver uma determinada sexo, vamos colocar assim. Isso não faz sentido, sabe? Mas enfim, é o que acontece. Eu queria, na verdade, que as pessoas tivessem uma visão, claro, né? Não impondo isso para elas, de novo. Se você é daquele tipo de pessoa que acha que não, que acha que isso é muito subversivo, que isso é muito prejudicial e tal. E veja bem, eu acho que tem uma diferença aí, e aí talvez seja isso, na tal da chamada ideologia de gênero, né? Não estou falando que você tem que forçar, se você tem um filho, necessariamente tem que sair comprando um monte de brinquedo feminino para ele, ou se você tem uma filha, tem que necessariamente sair comprando um monte de brinquedo masculino para ele, para ela. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? É uma forçação de barra. É simplesmente o fato de que, se seu filho está lá assistindo um filme da Disney, da Moana, e quer cantar a música da Moana, qual o problema? Ou se, por exemplo, o seu filho está lá brincando numa loja e quer brincar com bonequinha da Moana ou com um bonequinho do mal, qual o problema, sabe? E o contrário também se aplica à menina. Se a menina quer brincar com um bonequinho do mal, qual o problema, sabe? É um brinquedo, gente. Isso não vai determinar depois que ela vai ter ou que ele vai ter uma determinada orientação. Isso aí não faz sentido, sabe? Então, é bem interessante a pessoa ficar observando esse tipo de coisa. Porque, veja, por mais que as meninas, né, sejam criadas para ter uma, digamos assim, pensamento diferente do que teve nas gerações passadas, se os meninos não forem criados para ter também um pensamento que seja um pouco mais compreensível também, com questões desse tipo, nós vamos estar reproduzindo o mesmo ciclo vicioso de estado das coisas. Então você veja, um exemplo também que é legal, a gente percebe nas propagandas recentes, né? Você pega a propaganda de uma boneca chamada Baby Alive, que minha filha também tem, a Baby Alive. E aí uma propaganda recente me chamou a atenção, que é o seguinte, na propaganda tem algumas meninas e aparece um menino. A menina tá lá fazendo uma brincadeirinha, essa boneca, para quem não sabe, você dá uma coisa para ela, né? Ela come, digamos assim, e ela tem uma fraldinha. E aí tem um tubo, né? E sai lá na fraldinha dela. E é interessante porque suja a fraldinha e a menina tava lá trocando essa fraldinha. E tinha um menino também na cena brincando com ela, se divertindo lá e trocando também, ou rindo, né, daquela situação. Por que isso é importante, né? Se você for ver há anos atrás, décadas atrás, você não ia ter um menino numa propaganda dessa onde você tem bonecas, né? E não, tá lá um menino. E por que isso é importante? Ora, esse menino no futuro, ele constituindo família, vai ter também algum filho ou uma filha, e ele vai trocar a fralda desse filho, dessa filha, ou não. Ele não pode trocar a fralda do filho, da filha, porque ele é menino. Qual é o problema? Sabe? Então, veja, de novo, não se trata de uma questão de dizer assim, vou forçar, meu filho, eu vou dar forçado para ele uma boneca da Baby Alive. Não é isso que eu estou falando, tá? E nem estou falando também que tem que ficar martelando na cabeça das crianças esse tipo de coisa. São pequenos gestos, sabe? Se ele que tá lá brincando com a irmã dele tá brincando com a boneca da Baby Alive, e ele quiser participar da brincadeira, qual o problema? Ou se ele estiver brincando lá com os bonequinhos dele de Homem-Aranha, com os bonequinhos do Superman, com dinossauros, com bonequinhos de Star Wars, etc. Qual o problema que se a filha quiser brincar também? Percebe? Então eu acho que as pessoas precisam parar com essa neurose de achar que tem determinadas coisas que são de menino e que tem determinadas coisas que são de menina. Eu acho que ambos podem brincar, seja lá com que eles tenham interesses. Era isso que eu queria discutir com vocês.
Deixa aí na seção de comentários a opinião de vocês, tá? Se vocês têm filho, filhas, quiserem deixar um testemunho de algum caso, sinta-se à vontade. Clique também no curtir nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e inscreva-se no canal, ativando lá aquele sininho para ficar sempre atualizado com as novidades aqui do canal, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais então e tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.